E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de você começar a assistir a narração, já deixa seu like, já deixa seu comentário. Não sabe comentar? Comenta qualquer coisa, comenta de onde você está assistindo, que horário, que cidade, que país. E ai, Yasmin, eu não gosto de comentar, eu tenho vergonha. Tá com vergonha de quê? Comenta qualquer coisa, não tem problema, tá bom? O comentário de vocês já é suficiente pra mim. Eu fico muito, muito feliz quando vocês comentam alguma coisinha. Chega notificação aqui. Já vi. Então, gente, é isso mesmo. O que teremos de história hoje? Hoje teremos o quê? Gente, eu acho que é mamão com açúcar, eu não lembro. Eu fiz esse áudio ontem, mas eu ainda não fiz o vídeo. Mas eu acho que é mamão com açúcar, tá bom? Eu não lembro muito como é a história. Será que é mamão com açúcar? Eu não sei. A minha cabeça não tá muito boa, não. Mas se for com mamão com açúcar, essa história é bem bacana. A Prota foi bem loba mesmo, ela foi pra cima do que ela queria e conseguiu. Mamão com açúcar, agora eu lembrei. E conseguiu. Só que no meio da história, eu não vou contar agora, vocês vão ter que assistir porque eu não vou dar spoiler. Mas assistam, é mamão com açúcar, tá bom? Peço que vocês tenham paciência com a história, escutem com bastante atenção. Também vejam o lado da protagonista, tá bom? Não só o do protagonista, porque nós mulheres temos que ficar do lado das mulheres. Isso mesmo. Então, eu espero que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Um beijo e tchau! No casamento do meu irmão, apaixonei-me perdidamente pelo padrinho à primeira vista. Gastei $2.000 correndo atrás dele ao longo de um mês. Quando me declarei, ele disse sim. Achei que tinha ganhado na loteria e me gabava dele para quem quisesse ouvir. Até começar meu estágio na empresa do meu irmão. Vi meu irmão entregar um arquivo para ele com o máximo respeito. Ele veio até mim com o café na mão, levantou uma sobrancelha e perguntou: Estagiária, o salário deste mês deve ser transferido para o seu cartão ou para o meu? Fiquei paralisado no lugar. No dia do casamento do meu irmão, eu era responsável por receber os convidados na entrada do hotel. Um carro preto parou, e um homem saiu do banco de trás. Ele usava um terno preto de padrinho, com o cabelo penteado para trás, deixando a testa à mostra. Ao atravessar o limiar, olhou para mim. Foi apenas um olhar. Meu celular escorregou da minha mão e caiu no chão. Minha mãe deu um tapa na parte de trás da minha cabeça. Atenda. Não me envergonhe. Agachei-me para pegar o celular, com o coração batendo descontroladamente. Antes de a cerimônia começar, encurralei meu irmão. Seu padrinho, qual é o nome dele? Meu irmão me olhou pelo espelho. Qual deles? Aquele de terno preto com o cabelo penteado para trás. Declan Sterling. O que ele faz? Meu irmão parou por um instante. Ele é um colega meu. Ele tem namorada? Meu irmão se virou para me olhar, e eu ainda me lembro daquele olhar até hoje. Não era o jeito que um irmão olha para a irmã. Era mais como se estivesse olhando para alguém que não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Mas ele não disse nada além de: não faço ideia. Pergunte a ele mesmo. Durante a cerimônia, mal olhei para o altar. Eu estava sentada na terceira fileira, 2 mesas adiante, olhando para Declan, na mesa dos padrinhos. Ele permanecia sentado ereto, mal tocava nos talheres e apenas tomava um gole ocasional do copo. Quando alguém ao seu lado dizia alguma coisa, ele sorria educadamente, mas não respondia. Minha mãe cutucou meu braço. Coma alguma coisa. Não estou com fome. Se não está com fome, por que seus olhos estão grudados ali? Ignorei-a. Durante os brindes, atravessei metade do salão com meu copo, indo direto para a mesa dos padrinhos. Levantei meu copo. Ei, pessoal, sou irmã do noivo. Obrigado por terem vindo hoje. Os outros padrinhos sorriram e brindaram comigo. Declan foi o último a levantar o copo. Ele me olhou, com o copo parado junto aos lábios. Seu irmão está bem elegante hoje. Ele é afiado todos os dias. Ele soltou uma risada baixa, não disse mais nada e tomou sua bebida de uma vez. Meu coração batia forte contra as costelas. Quando o casamento estava chegando ao fim, encurralei-o no corredor do hotel. Declan havia trocado de roupa. Agora usava uma camisa branca e uma calça preta. Bloqueei o caminho dele. Posso te adicionar no iMessage? Ele parou e me olhou. Quantos anos você tem? 22. Estou no último ano da faculdade. Eu sou mais velho. Quanto? Adivinhe. 24. Ele não respondeu. Apenas pegou o celular, abriu o código QR e o estendeu para mim. Depois que escaneei, guardou o celular e passou por mim. Ao passar, disse: Coloque seu nome verdadeiro nas anotações. Eu não adiciono estranhos. Fiquei parada no corredor, observando as costas dele desaparecerem no elevador. Meu celular vibrou. Ele havia aceitado meu pedido de amizade. Enviei minha primeira mensagem. Fui eu quem brindou hoje. A irmã do noivo, Erin Harper. Ele respondeu com 3 palavras. Entendido. Fiquei olhando para aquelas 3 palavras durante 5 minutos inteiros. Minha mãe apareceu atrás de mim. Vamos. Seu pai já bebeu demais. Venha me ajudar a levá-lo. Guardei o celular no bolso e fui com ela buscar meu pai. No caminho, meu pai passou um braço pelo meu ombro, falando de maneira arrastada.
Seu irmão está casado agora. Você é a próxima. Eu respondi. Em breve. Meu pai congelou. Minha mãe também. Não expliquei nada para nenhum dos dois. Naquela noite, deitada na cama, rolei o feed dele obsessivamente. Havia apenas 3 postagens, todas de paisagens, sem selfies, sem marcações de localização. Limpo como um assobio. Não era como as redes sociais de um cara normal. Naquela época, eu achava que ele era apenas discreto. Olhando para trás agora, percebo que não era apenas discrição. Era alguém que não precisava criar uma imagem na internet. Porque a imagem dele não estava online, ela estava em outro lugar. Depois que o adicionei no iMessage, mandei um bom dia todos os dias. Nos primeiros 3 dias, ele não respondeu. No 4º dia, respondeu apenas com um No 5º dia, enviei uma foto do meu café da manhã. Um ovo frito que eu tinha queimado completamente. Na legenda, escrevi: Viu? Eu nem consigo lidar com um ovo, muito menos com você. Ele respondeu com um simples: Ha. Só uma palavra. Mas eu pulei de alegria. A partir daquele dia, passei a me esforçar ainda mais. Na primeira semana, enviei um buquê de flores para o prédio do escritório dele. Eu não sabia em qual andar ele trabalhava, então pedi ao florista que escrevesse o nome dele e deixasse as flores na recepção. Naquela noite, ele me mandou uma mensagem. As flores chegaram. Perguntei: Você gostou delas? Ele respondeu: Estão bonitas. Deixei na recepção. Todo mundo viu. Respondi: Perfeito. Agora todo mundo sabe que alguém está atrás de você. Demorou um pouco para ele responder: Você tem coragem. Na segunda semana, convidei-o para jantar. Foram necessários 3 convites até ele aceitar. Ele escolheu o lugar, um restaurante francês. Cheguei meia hora antes. Folheei o cardápio 3 vezes e decorei alguns dos pratos mais caros. Quando ele chegou, estava usando um sobretudo cinza. Tirou o cachecol e o colocou nas costas da cadeira com um movimento suave e natural. Eu disse: Cinza fica bem em você. Ele pegou o cardápio. Vamos pedir. Ele não falou muito durante toda a refeição. Eu divagava e ele ouvia, intervindo de vez em quando. Mas toda vez que falava, o timing era perfeito. Não o suficiente para me fazer sentir ignorada, nem demais a ponto de parecer excessivamente ansioso. Ele me mantinha naquela distância perfeita. Perto o suficiente para me dar esperança. Longe o bastante para me fazer continuar correndo atrás dele. Quando a conta chegou, eu a peguei. $1.200. Minha mesada mensal era de 3.000. Ele me lançou um olhar, mas não me impediu de pagar. Enquanto saíamos, ele disse: Da próxima vez não peça tantas coisas caras. Não precisa. Eu respondi: O quê? Você acha que eu tenho medo de gastar dinheiro correndo atrás de você? Ele parou debaixo do poste de luz do lado de fora do restaurante e olhou para mim. Então sorriu. Aquele sorriso era diferente do sorriso que ele tinha dado no casamento. Naquela ocasião, tinha sido apenas por educação. Dessa vez, parecia haver algo a mais. Eu não conseguia identificar o quê. Na 3ª semana, mandei outro presente para ele, um cachecol. Passei 2 dias escolhendo um pela internet e ele me custou $800. Quando recebeu o presente, mandou uma foto dele pendurado sobre a mesa. Notei que a mesa dele estava impecável. Havia apenas um laptop e uma caneca de café. Nenhuma decoração. Eu disse: Sua mesa está tão vazia. Vou arrumar um enfeite para você. Ele respondeu: Não precisa. Não gosto de bagunça na minha mesa. Na 4ª semana, confessei meus sentimentos. Foi em frente ao prédio do escritório dele, às 8 da noite. Ele saiu depois de trabalhar até mais tarde. Eu estava esperando na entrada havia 2 horas. Segurava um buquê de rosas vermelhas e tremia como uma folha. Quando ele saiu e me viu, parou. Erin. Declan. Eu gosto de você. Há quanto tempo você está esperando aqui? Isso não é importante. Só me deu uma resposta direta. Ele olhou para as flores nas minhas mãos e depois para o meu rosto. O vento soprava o cabelo dele sobre os olhos, mas ele não o afastou. Está bem. Só uma palavra. Demorei 2 segundos para processar. Você disse que tudo bem? Seus ouvidos estão quebrados? Sério? Eu não diria se não fosse. Fiquei ali, com o cérebro explodindo como fogos de artifício. Estendi as flores para ele. Ele as pegou, abaixou a cabeça e cheirou. Então, olhou para mim. Vamos. Eu te levo para casa. Caminhando ao lado dele, minhas mãos não paravam de tremer. Não era por causa do frio. A partir daquele dia, contei para todo mundo. Minha colega de quarto perguntou o que eu faria no fim de semana, e eu disse que sairia com meu namorado. Minha mãe ligou, e eu disse que estava namorando alguém. Meu pai gritou ao fundo: Traga ele para casa. Meu irmão ligou e perguntou como eu estava. Eu disse: Estou com aquele seu colega. 3 segundos de silêncio do outro lado. Qual colega? Declan, o padrinho do seu casamento. Mais 3 segundos de silêncio. Você está falando sério? Claro que estou falando sério. Passei um mês inteiro correndo atrás dele. Meu irmão disse: Erin, me escuta um segundo. Pode falar. Você realmente o conhece? Eu ri. Qual é? Ele é seu colega. Você o conhece. Ele é ótimo, doce, elegante, o pacote completo. Meu irmão não respondeu. Depois de uma longa pausa, disse: Certo, faça o que quiser. Deixei para lá depois que desliguei. Achei que meu irmão estava apenas fazendo aquele papel superprotetor de irmão mais velho, avaliando qualquer pessoa com quem eu saísse. Quando jantei com minhas amigas, abri uma foto de Declan e mostrei a elas. Caramba, Erin, onde você achou esse cara? Conheci ele no casamento do meu irmão. Demorei um mês para conquistá-lo. Ele tem uma presença séria. O que ele faz? Só um cara comum de escritório. Trabalha com meu irmão. Garota, você deu sorte. Guardei o celular, me sentindo $1 milhão.
Naquele último ano, eu não tinha muitas aulas, então conseguia vê-lo pelo menos 3 vezes por semana. Ao longo de um mês, entre refeições, flores e presentes, gastei quase $2.000. Eu tinha juntado aquele dinheiro com trabalhos de verão, e quase tudo tinha acabado. Mas achei que tinha valido a pena, porque sentia que havia conseguido um homem muito acima do meu alcance. Essa sensação fazia com que eu andasse com confiança. Depois que Declan aceitou ficar comigo, sugeri que ele conhecesse meus pais. Ele pensou por um instante e disse: Está bem. Naquele fim de semana, levei-o para jantar em casa. Minha mãe começou os preparativos 2 dias antes. Comprou um monte de mantimentos e até colocou uma toalha nova na mesa. Meu pai tirou sua melhor camisa social do fundo do armário e até penteou o cabelo. Quando Declan chegou, minha mãe segurou a mão dele. Nossa, você é tão bonito! Uau, tia, você se esforçou tanto. Não precisava fazer tudo isso. Claro que precisava. Por favor, fique à vontade. Coma o que quiser. Declan foi um verdadeiro profissional durante toda a refeição. Ele aceitava a água que minha mãe servia. Ouvia atentamente sempre que meu pai falava e sorria na medida certa. Não era autoritário, nem distante. Depois de alguns drinks, meu pai começou a fazer perguntas. Então, Declan, o que você faz da vida? Trabalho em uma empresa, na área de gestão. A gestão é boa, estável. Sim, isso me mantém ocupado. Minha mãe perguntou: Você faz muitas horas extras? Às vezes. Você deveria se cuidar. Meu irmão não disse uma única palavra durante toda a refeição. Ele se sentou do outro lado da mesa de cabeça baixa, enfiando comida na boca. Mas na verdade quase não estava comendo. Chutei-o debaixo da mesa. Mano, o que há com você? Você ficou quieto a noite toda. Ele olhou para mim e depois para Declan. Declan também estava olhando para ele. Os olhares dos dois se encontraram. Meu irmão imediatamente abaixou a cabeça e voltou a comer. Declan ergueu o copo e tomou um gole de água com o rosto completamente indecifrável. Algo parecia estranho naquele momento, mas não pensei muito nisso. Depois do jantar, minha mãe chamou Declan para a sala para conversar, e eu fui para a cozinha lavar a louça. Meu irmão me seguiu. Fechou a porta atrás de si e baixou a voz. Erin. O quê? Você realmente pretende continuar saindo com ele? Sério? Eu já o trouxe para casa. Você sabe qual é a posição dele na empresa? Eu estava esfregando um prato. Você disse que ele era seu colega, certo? Meu irmão ficou me encarando, abrindo e fechando a boca sem saber o que dizer. O quê? Fala logo. Eu não posso. Como assim não pode? Quero dizer, eu literalmente não posso. Sua voz caiu ainda mais. Mas vou te dizer uma coisa. Esse dinheiro que você tem gastado não significa absolutamente nada para ele. Coloquei o prato na pia. O que isso quer dizer? Nada. Só quero que você esteja preparada. Preparada para quê? Meu irmão apenas me olhou, hesitante. Receio que você não consiga lidar com isso quando descobrir. Naquela época, eu achava que ele estava sendo ridículo. Eu disse: O quê? Você está com ciúmes porque arrumei um namorado mais bonito que você? Isso o calou. Ele ficou me encarando por 5 segundos inteiros, depois virou-se e saiu, batendo a porta atrás de si. Mais tarde naquela noite, levei Declan até o portão. Quando chegamos ao portão do nosso bairro, ele perguntou de repente: Seu irmão te disse alguma coisa? Não, ele só está sendo super protetor. O que ele disse? Não importa. Posso tirar minhas próprias conclusões. Declan parou e se virou para mim. Sob a luz do poste, eu não conseguia enxergar direito a expressão dele. Erin, o que você faria se descobrisse que eu não sou quem você pensa que sou? Como assim? Exatamente o que eu disse. Você é você. Passei um mês correndo atrás de você. Não importa o que aconteça. Acha que vou te devolver como um produto com defeito? Ele soltou uma risada curta, mas havia algo naquele olhar. Não era felicidade, nem tristeza. Era mais como uma confirmação. Certo. Lembre-se de que você disse isso. Ele entrou no carro e abaixou um pouco a janela. No mês que vem você começa seu estágio, não é? Sim, meu irmão conseguiu pra mim, na empresa dele. Sim, eu sei. A janela subiu e o carro partiu. Fiquei parada sob o poste de luz, achando aquele último "eu sei" um pouco estranho. Como ele sabia que eu faria estágio na empresa do meu irmão? Eu nunca tinha contado isso a ele. Peguei o celular para perguntar. Digitei algumas palavras e depois as apaguei. Deixa para lá. Talvez meu irmão tivesse mencionado. Afinal, os dois eram colegas. Guardei o celular no bolso e fui para casa. O ar da noite estava frio, mas meu coração estava quente. Eu já estava imaginando o mês seguinte. Vê-lo todos os dias no trabalho, almoçar juntos, ir para casa juntos. Só de pensar nisso já me deixava eufórica. O que eu não sabia era que, no meu primeiro dia entrando naquele prédio, todas as ideias que eu tinha sobre ele seriam completamente despedaçadas. No primeiro dia do meu estágio, usei um vestido branco novo. Arrumei meu cabelo 3 vezes na frente do espelho. Minha mãe gritou da sala: Isso é realmente necessário? Meu namorado trabalha lá. Preciso estar apresentável, não preciso? Minha mãe apenas riu e não disse mais nada. Meu irmão tinha saído meia hora antes de mim. Na porta, enquanto ele trocava de sapatos, saí do meu quarto e ele me olhou. Quando chegar ao escritório hoje, não fique andando por aí e não diga nada fora de hora. Eu não sou uma criança. Estou falando sério, Erin. O tom dele estava estranho. Não era o jeito casual de um irmão dando um aviso à irmã. Era sério, quase suplicante. Está bom, eu me viro. Não pensei 2 vezes sobre aquilo. Às 9 da manhã, cheguei ao prédio da empresa. Era uma torre de vidro com mais de 20 andares, e o saguão estava cheio de pessoas de terno.
Dei meu nome na recepção, e uma funcionária do administrativo me acompanhou até o 12º andar. Meu estágio era no departamento de marketing. Minha mesa ficava perto da janela, no final do corredor. Meu líder de equipe era o Sr. Foster, um homem de pouco mais de 30 anos, de óculos, e que falava muito rápido. Seu irmão está no 15º andar, no departamento financeiro. Não suba até lá para procurá-lo durante o expediente. Não pega bem. Entendido, senhor. Foster. Familiarize-se com as coisas primeiro. Nada de trabalho de verdade hoje. Apenas dê uma olhada em alguns materiais. Sentei-me e folheei alguns arquivos por meia hora, mas minha mente estava em outro lugar. Eu me perguntava em qual andar Declan estava. Ele havia dito que trabalhava na área de gestão, então também deveria estar naquele prédio. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para ele. Estou aqui. Em que andar você está? Ele não respondeu. Às 10h30, o senhor Foster pediu que eu fosse ao 15º andar buscar uma folha de orçamento com meu irmão. Peguei o elevador e subi até o 15º andar. O departamento financeiro ficava do lado esquerdo do corredor com a porta aberta. A mesa do meu irmão ficava no fundo. Ele estava digitando no computador. Fui até a mesa e bati nela. Mano, o Sr. Foster me mandou buscar a folha do orçamento. Meu irmão olhou para cima, tirou uma pasta da gaveta e a entregou para mim. Pegue e vá. Qual é a pressa? Só vai. Seus olhos continuavam se voltando para o corredor. Achei estranho, então me virei e olhei. No final do corredor, havia um escritório particular. A porta estava fechada, e as persianas estavam parcialmente abaixadas. De quem é aquele escritório? Meu irmão se levantou de repente, enfiou a pasta nas minhas mãos e me empurrou em direção à saída. Não olhe, volte para sua mesa. O que você está fazendo? Por que está me empurrando? Erin, por favor. Só vai. Sua voz tremia. Ele me empurrou até o elevador e apertou o botão. Quando as portas se abriram, praticamente me empurrou para dentro. Não venha me procurar no almoço. Eu vou até você. As portas se fecharam. Fiquei dentro do elevador, com a pasta nas mãos, repassando mentalmente a expressão do meu irmão. Não era irritação. Era medo. Do que ele tinha medo? No almoço não vi meu irmão. Eu estava comendo uma refeição pronta na minha mesa quando meu celular vibrou. Meu irmão havia mandado uma mensagem. Tenho uma reunião geral às 14 horas. Apenas siga o Sr. Foster e fique quieta. Respondi. Que reunião? Ele não respondeu. Às 14 horas, o Sr. Foster me levou para a sala de conferências no 18º andar. Havia uma mesa longa, um projetor e cerca de 20 pessoas sentadas. Sentei-me no canto de trás. O Sr. Foster sussurrou. Revisão trimestral. Todos os departamentos participam. Apenas escute. Quem está comandando? O vice-presidente. Reddit Contos e Afins. A reunião começou. Os primeiros departamentos apresentaram seus relatórios, números, gráficos e slides. Entendi cerca de metade do que estava sendo discutido, e minhas pálpebras começaram a pesar. Então a porta da sala de conferência se abriu. Todos ficaram em silêncio ao mesmo tempo. Um homem entrou segurando uma xícara de café e uma pasta preta. Terno preto, cabelo penteado para trás, passos medidos. O som dos sapatos de couro dele contra o chão era deliberado. Ele caminhou até a cabeceira da longa mesa, colocou o café de lado e abriu a pasta. Fiquei paralisada na cadeira. Era Declan. Meu Declan. O homem por quem eu havia gastado $2.000 correndo atrás durante um mês. Ele se sentou naquela cadeira, ergueu os olhos e examinou a sala. A receita geral caiu 7% no terceiro trimestre. Revisei a proposta do departamento de marketing e há 3 pontos que precisam de ajustes. A voz dele não tinha nada a ver com o Declan que eu conhecia. Não era gentil nem relaxada. Era afiada, precisa. Cada palavra carregava peso. O Sr. Foster se endireitou na cadeira e começou a fazer anotações. Ninguém na sala ousou fazer barulho. Vi meu irmão na segunda fileira, sentado ao lado de outras pessoas. Seu caderno estava aberto à sua frente, e sua cabeça estava baixa. Declan chamou o departamento financeiro. Quem foi responsável pela análise de custos do terceiro trimestre? Meu irmão se levantou. Senhor Sterling, fui eu. Senhor Sterling. Meu irmão o chamava de Senhor Sterling. Meu irmão estava ali, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo e a postura curvada, entregando um documento a Declan. Declan folheou 2 páginas sem levantar os olhos. Os dados da página 7 não correspondem aos do mês passado. Verifique e me devolva amanhã. Sim, senhor. Sterling, ficarei até mais tarde e resolvo isso. Sente-se. Quando meu irmão se sentou, vi que a parte de trás de sua camisa estava encharcada de suor. Esse era meu irmão. A pessoa de quem eu mais tinha medo quando era criança. Ele costumava me perseguir por 3 ruas quando eu fazia alguma coisa errada. Era ele quem mandava em casa. Até meu pai costumava ouvi-lo. E agora ele estava diante de Declan, curvado e com a voz trêmula. A reunião continuou. Declan passou por cada departamento, mantendo o mesmo tom e a mesma expressão. Quando alguém apresentava um relatório ruim, ele interrompia imediatamente. Você mesmo acredita nesses números? Ninguém ousou responder. A reunião durou 40 minutos. Quando terminou, todos se levantaram e esperaram que ele saísse primeiro. Declan pegou sua pasta, pegou o café e saiu. Ao passar pela última fileira, parou. Ele me viu. Eu estava sentada no canto, e minha caneta havia caído da minha mão sem que eu sequer percebesse. Ele veio até mim com o café e parou bem na minha frente. Todos na sala estavam olhando. O rosto do Sr. Foster ficou branco ao meu lado. Declan ergueu uma sobrancelha e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Estagiária, o salário deste mês deve ser transferido para o seu cartão ou para o meu? Minha boca se abriu. Mas nenhuma palavra saiu. Ele não esperou por uma resposta.
Simplesmente saiu com o café. A porta da sala de conferência se fechou com um clique. O Sr. Foster se inclinou para mim, com a voz trêmula. Você conhece o Sr. Sterling? Não respondi. Fiquei sentada naquela cadeira, com o cérebro tentando reorganizar tudo. As flores, o jantar, o cachecol, a confissão, a conta de $1.200, os $2.000, a mesa dele, mais limpa que um quarto de hospital. As palavras dele. Da próxima vez, não peça tantas coisas caras. Não precisa. E as palavras do meu irmão. Esse dinheiro que você tem gastado não significa nada para ele. Era a verdade. O homem por quem eu havia corrido atrás durante um mês. O homem de quem eu me gabava por ter conquistado, achando que tinha conseguido alguém muito acima do meu nível. Achei que conseguiria alcançá-lo. Eu nem sequer conseguia enxergar o chão onde ele estava. Depois da reunião, corri direto para o 15º andar. Meu irmão não estava em sua mesa. Um colega disse que ele estava na sala de descanso. Empurrei a porta da sala de descanso. Meu irmão estava encostado no parapeito da janela bebendo água. Quando me viu, quase deixou a xícara cair. O que você está fazendo aqui em cima? Fechei a porta. Ele é o vice-presidente? Meu irmão não disse nada. Você o chama de Sr. Sterling? Meu irmão colocou a xícara sobre a mesa, os dedos passando pela borda. Eu queria contar antes. E você? Não conseguiu dizer uma única palavra? Eu te disse que não podia. Como assim não podia? Só porque ele é seu chefe significa que você não pode contar para sua própria irmã? Erin, pode falar baixo? Meu irmão olhou para a porta e me puxou para o canto. Você acha que eu não queria? Ele me disse para não fazer isso. Disse para não contar nada sobre a posição dele na empresa. Ele te contou? Sim. Quando? No dia em que você o adicionou no iMessage. Dei um passo para trás. Ele te contou isso no dia em que aceitou meu pedido de amizade? Meu irmão assentiu. Ele disse para você não me contar quem ele realmente é? Ele assentiu novamente. E o fato de ele ter sido padrinho no casamento também foi planejado? Isso não foi planejado. Um amigo meu pediu para ele estar lá. Mas depois disso, ele falou comigo sobre você. O que ele disse? Meu irmão respirou fundo. Ele disse que estava um pouco interessado em você. Pediu que eu ficasse fora disso e não revelasse a identidade dele. Ele queria ver como você realmente era. Fiquei ali na sala de descanso, com a janela aberta e o vento soprando. Então, durante todo esse mês em que eu corri atrás dele, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sim. Todo aquele dinheiro que gastei, todos aqueles presentes. Para ele era apenas um jogo. Eu não disse isso. Você não precisa. Eu tenho cérebro. Virei-me e saí. Meu irmão me chamou. Erin, para onde você vai? Vou encontrá-lo. Calma. Eu não posso. Entrei no elevador e apertei o botão do 18º andar. No final do corredor do 18º andar, havia um escritório particular com uma placa na porta. Declan Sterling, vice-presidente. A porta estava entreaberta. Empurrei-a para abrir. Declan estava sentado atrás da mesa, olhando para o computador. Quando ouviu o barulho, ergueu os olhos, viu que era eu e se recostou na cadeira. Você está aqui? Você estava brincando comigo? Ele não respondeu. Apenas pegou o café e tomou um gole. Um mês inteiro. $2.000. Foi divertido para você? Você acha que eu estava brincando com você? O que mais poderia ser? Você é o vice-presidente. Eu sou estagiária. Que chance eu realmente tinha? Para que serviram os meus $2.000? Ele colocou o café de lado e olhou para mim. Você parecia bem feliz quando estava correndo atrás de mim. Isso foi antes de eu saber quem você era. E agora que sabe, não está feliz. Você mentiu para mim o tempo todo. Cite uma vez em que eu menti. Abri a boca tentando encontrar uma mentira. Não consegui. Ele nunca disse que era um funcionário comum. Disse apenas que trabalhava na gestão. Nunca disse que estava quebrado. Disse. Da próxima vez, não peça tantas coisas caras. Não precisa. Ele nunca havia mentido. Simplesmente não tinha me contado. Mas qual era a diferença entre não contar e mentir? Você me deixou passar um mês inteiro sem saber quem você realmente é. Deixou que eu me fizesse de boba na sua frente e não acha que isso é mentira? Declan se levantou. Contornou a mesa e parou diante de mim, perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro de café nele. Erin, quando você estava correndo atrás de mim, você era feliz? Não mude de assunto. Não estou mudando. Responda. Feliz. Claro que eu estava feliz. Você ficou feliz quando eu disse sim? Fiquei. Então, se você não está feliz agora, é porque eu menti pra você? Ou porque percebeu que está abaixo de mim? Aquela frase me atingiu com força. No começo, nem senti a dor. Demorei 2 segundos para entender. Porque ele estava certo. Eu não estava com raiva porque ele havia mentido. Eu estava com raiva porque tinha percebido que não era boa o suficiente para ele. Fiquei parada diante dele, meus lábios se movendo, mas nenhuma palavra saindo. Ele me observou, e seu tom suavizou um pouco. Quando você estava correndo atrás de mim, eu também fiquei feliz. Quando você me levou para jantar, achei aquela foto do seu ovo queimado mais interessante do que qualquer outra coisa. E quando você ficou 2 horas do lado de fora do escritório com o nariz vermelho de frio, eu vi você lá de cima. Você me viu? Meu escritório fica no 18º andar. A janela dá para a entrada principal. Eu congelei. Eu observei você durante 2 horas. A voz dele estava muito suave quando disse aquilo. E então eu me apaixonei. Algo se agitou dentro de mim em meio a toda aquela raiva.
mas não foi o suficiente para me fazer perdoá-lo. Então por que você não me contou? Contar o quê? Que eu sou o vice-presidente desta empresa? E depois? Você ainda teria me mandado aquela foto do seu ovo queimado? Ainda teria esperado 2 horas no frio? Fiquei quieta. Você não teria, ele disse. Teria sido educada, nervosa, calculando cada palavra. Aquele mês em que você correu atrás de mim foi o período mais relaxado que tive em anos. Então você me manteve no escuro só para poder relaxar? Você pode enxergar dessa maneira. Ele deu um passo para trás e se encostou na beirada da mesa. Se você não conseguir lidar com isso, não vou impedi-la. Olhei para ele. Seu rosto não demonstrava nada, mas seus dedos batiam levemente na borda da mesa. O mesmo gesto que eu havia visto no restaurante francês. Ele tinha feito aquilo enquanto esperava que eu fizesse o pedido. Naquela época, achei que fosse impaciência. Agora parecia nervosismo. Virei-me e saí. Do lado de fora do escritório, o corredor estava silencioso. Não voltei para minha mesa. Fui direto para o térreo e saí pela porta da frente. Fiquei na entrada com as mãos tremendo. Eu não sabia se era raiva ou outra coisa. Peguei meu celular e rolei pelo histórico de conversas com Declan. Do primeiro entendido até o mais recente, eu sei. Li todas as mensagens novamente. O intervalo entre as respostas dele era sempre consistente. Reddit, contos e afins. Não parecia o tipo de resposta aleatória que alguém manda quando está livre. Elas eram cuidadosamente calculadas. Cada uma chegava 15 ou 20 minutos depois que eu enviava a minha. Não rápido demais, porque isso pareceria ansiedade. Não devagar demais, porque isso me faria pensar demais. Um vice-presidente responsável por dezenas de pessoas estava controlando o momento exato em que respondia às minhas mensagens. Quanto pensamento ele realmente tinha colocado nisso? Guardei o celular de volta no bolso. Não voltei para o escritório. Chamei um táxi e fui para casa. Quando cheguei em casa, tranquei-me no meu quarto. Joguei meu celular na cama. Ele vibrou 7 ou 8 vezes, mas eu nem olhei. Deitei de costas, olhando para o teto, e revivi o último mês várias vezes. A primeira vez que enviei flores. O florista as deixou na recepção. Ele disse: "Deixei na recepção. Todo mundo viu." Um vice-presidente recebe flores e as deixa na recepção. A empresa inteira viu. Ele não se importava com o que as pessoas pensavam? Ou será que simplesmente não se importava? O primeiro jantar. Ele escolheu o lugar. Naquela época, achei que tinha escolhido aleatoriamente um restaurante francês. Agora percebia. Aquele lugar ficava no 4º andar do shopping, longe do movimento e sem muita circulação de pessoas. Ele tinha escolhido um lugar onde não encontraria ninguém da empresa. Virei-me de lado e enterrei o rosto no travesseiro. Pensei na noite em que me declarei. Esperei lá embaixo por 2 horas. Ele disse que me observou do 18º andar durante 2 horas. 2 horas. Um vice-presidente de empresa parado diante da janela, observando uma estudante universitária congelar de frio durante 2 horas. Então ele desceu e disse uma única palavra: "Ok." Naquela época, achei que aquele ok significava que eu tinha conseguido conquistá-lo. Agora percebia. Aquele ok significava que ele tinha decidido me aceitar. Nunca tive vantagem. Não desde o primeiro dia. Nem por um único dia. Uma batida na porta. "Erin, jantar." Era a voz da minha mãe. "Não estou com fome." "O que aconteceu?" "Só não estou com fome." Minha mãe foi embora. 10 minutos depois, ouvi outra batida. Dessa vez, a porta se abriu sem esperar resposta. Meu irmão estava ali. "Você não voltou para o escritório esta tarde." Não parecia necessário. "O Sr. Foster te ligou 3 vezes." Eu não olhei. Meu irmão entrou e se sentou na beirada da minha cama. "Você falou com ele?" "Sim." "O que ele disse?" Repeti mais ou menos o que Declan havia me dito. Meu irmão ficou em silêncio por um longo tempo. "Ele te contou a verdade." "Que parte?" "Ele realmente te observou do 18º andar durante 2 horas. Eu estava trabalhando até tarde naquela noite e passei pelo escritório dele. Ele estava parado perto da janela. Perguntei o que estava olhando, e ele respondeu: 'Uma tola.' Levantei a cabeça do travesseiro. Ele disse: 'Uma tola?' Essas foram as palavras exatas. E depois? Depois ele desceu. Eu o vi entrar no elevador, atravessar o saguão e caminhar até a entrada. Você estava lá com as flores. Ele as levou." Meu irmão fez uma pausa. Nunca vi aquela expressão no rosto dele. Que expressão? É difícil de descrever. Ele não demonstra muita emoção no trabalho. Você viu isso hoje. Mas naquela noite, quando pegou as flores, abaixou a cabeça e as cheirou. O canto da boca dele se curvou um pouco. Meu irmão fez um pequeno gesto com os dedos. Só um pouquinho. Você não perceberia, a menos que estivesse olhando de perto. E você estava olhando de perto? Eu estava bem dentro do saguão, atrás da porta de vidro. A voz do meu irmão ficou um pouco rouca. Trabalho nesta empresa há 3 anos. Nunca o vi sorrir para ninguém, nem mesmo aquele sorriso educado que as pessoas dão por obrigação. Naquela noite, você entregou um buquê para ele, e ele sorriu. Sentei-me na cama. Mano, seja sincero comigo. Pergunte. Qual é o verdadeiro negócio dele? Meu irmão hesitou. Ele não é apenas o vice-presidente. Como assim? Ele fundou a empresa. Detém 70% das ações. Vice-presidente é apenas um título que ele deu a si mesmo porque não gosta de ser chamado de chefe. Sentei-me na cama, sentindo como se uma bomba tivesse explodido dentro da minha cabeça. A empresa inteira é dele? Sim. 237 pessoas? 237. Então o seu emprego também é por causa dele? Meu irmão não respondeu. Mano. Eu entrei antes mesmo de ele saber que você existia, meu irmão disse. Entrei pelo processo normal de contratação.
Mas depois que você começou a correr atrás dele, ele cuidou de mim. Como? Houve demissões no meu departamento no final do ano passado. Eu estava na lista original. Ele tirou meu nome. Fechei os olhos. Então você não deixou de me contar apenas porque ele mandou. Você também tinha medo de irritá-lo e perder seu emprego. Meu irmão não negou. É pelos dois motivos, honestamente. O quarto ficou em silêncio por um longo tempo. Eu podia ouvir minha mãe lavando a louça na cozinha, a água correndo e depois sendo desligada. Mano, o que eu sou agora? Como assim? Gastei $2.000 correndo atrás do dono de uma empresa. E me gabava para todo mundo de que tinha conquistado um cara incrível. O que isso faz de mim? Meu irmão olhou para mim, mas não respondeu. Uma piada. Meu irmão estendeu a mão e deu um tapinha no meu ombro. Você não é uma piada. Então, o que eu sou? Você é alguém que não sabia quem era a outra pessoa, e mesmo assim, ficou do lado de fora daquele escritório por 2 horas. Ele se levantou. Venha comer. Mamãe fez seu prato favorito. Carne cozida com vinho tinto. Não estou com fome. Se você não comer, a mamãe vai perguntar. E, quando ela perguntar, o que você vai dizer? Que seu namorado é um CEO e você não consegue lidar com isso? Isso me calou. Ele estava certo. Se eu contasse para alguém, provavelmente achariam que eu estava louca. E daí se ele fosse rico? Pessoas ricas não podiam namorar, mas eu não conseguia superar aquilo, não porque ele tivesse dinheiro. Era porque eu tinha sido manipulada desde o começo, como uma marionete presa por fios invisíveis. Achei que estava correndo atrás dele, mas era ele quem estava me escolhendo. Achei que meus $2.000 o tinham impressionado, mas $2.000 provavelmente nem cobririam a conta do café dele durante um mês. Achei que conseguiria alcançá-lo, mas ele vinha se abaixando havia muito tempo, apenas para me deixar acreditar que eu poderia chegar até ele. Esse sentimento doía mais do que ser enganada. Porque ele nunca havia mentido. Ele simplesmente nunca me deixou enxergar o quão alto ele realmente estava. No dia seguinte, voltei ao trabalho mesmo assim. Eu precisava. O acordo do estágio era de 3 meses, e a faculdade precisava do carimbo da empresa. O Sr. Foster não fez perguntas. Apenas disse. Organizei os documentos de ontem à tarde. Não faça isso de sair mais cedo de novo. Obrigada, Sr. Foster. Sentei-me à minha mesa e não me mexi durante toda a manhã. No almoço, uma garota do departamento vizinho trouxe seu prato e se sentou perto de mim. Você é a nova estagiária, certo? Sim. O Sr. Sterling falou com você na reunião de ontem? Sim. Vocês dois se conhecem? Na verdade, não. Os olhos dela brilharam. O Sr. Sterling nunca fala com estagiários. Você é a primeira. Não respondi. Apenas continuei comendo. Ela não deixou o assunto de lado. Ouvi dizer que você é a irmã do Nolan, do departamento financeiro. Sim. Nolan acabou de ser promovido a supervisor. Isso é incrível. Parei de mastigar. Quando isso aconteceu? No mês passado. Estava afixado no quadro de avisos. No mês passado. O mês em que eu estava correndo atrás de Declan. Levantei-me e fui para o saguão. O quadro de avisos ficava ao lado da recepção, coberto por uma fileira de comunicados. No topo havia um que dizia: após a revisão da empresa, o Sr. Nolan Harper, do departamento financeiro, é, por meio deste comunicado, nomeado supervisor financeiro, com efeito imediato. A data no final era o dia 15 do mês passado. Peguei meu celular e rolei pelo histórico de conversas. O dia 15 do mês passado havia sido o dia em que levei Declan para nosso segundo jantar. Naquela noite, depois que jantamos, acompanhei-o até o carro, e ele disse: me diverti hoje. Naquele mesmo dia, meu irmão havia sido promovido. Fiquei em frente ao quadro de avisos, olhando para aquela data durante um longo tempo. Talvez tivesse sido coincidência. Talvez não. Naquela tarde, fui até a sala de descanso para beber água e ouvi 2 colegas conversando lá dentro. Eles não me notaram quando empurrei a porta. Você ouviu? O Sr. Sterling está saindo com alguém. De jeito nenhum. Quem? Não faço ideia, mas alguém mandou flores para a recepção no mês passado, com o nome dele. Jogada ousada. Quem teria coragem de correr atrás dele? Vai saber, mas você percebeu? O Sr. Sterling tem sido muito mais fácil de lidar ultimamente. Na semana passada, o relatório do departamento de marketing foi um desastre, e ele nem explodiu. Se ele realmente está namorando, devemos agradecer àquela garota. Ela está levando todas as balas por nós. Os dois riram. Fiquei ao lado do bebedouro, com meu copo transbordando sem que eu percebesse. Aquela garota de quem eles estavam falando era eu. Uma estagiária de quem a empresa inteira ria pelas costas. Bem, não. Eles ainda não sabiam que era eu. Se soubessem, essa teria sido a verdadeira piada. Levei minha água de volta para a mesa, e meu celular vibrou. Uma mensagem de Declan. Livre hoje à noite? Fiquei olhando para a tela durante 10 segundos. Digitei 3 palavras. Não é de graça. Ele respondeu. Ok. Só uma palavra. Assim como a primeira mensagem que ele havia me mandado um mês atrás. Naquela época tinham sido 3 palavras. Entendido. Agora era apenas uma. Ok. Ainda mais curto. Eu não sabia se aquilo significava que estávamos mais próximos ou se ele simplesmente não se importava mais. No fim do dia, o Sr. Foster me chamou. Amanhã de manhã você vem comigo para o 20º andar. Tem uma reunião e você vai fazer as anotações. Qual departamento fica no 20º? Não é um departamento. É a área privada do escritório do Sr. Sterling. Achei que ele ficasse no 18º. O Sr. Foster ajeitou os óculos. O 18º é o andar onde ele costuma realizar as reuniões. O 20º é onde ele realmente trabalha.
O andar inteiro pertence a ele. O andar inteiro. Um andar inteiro. De repente, as palavras do meu irmão voltaram à minha mente. Ele fundou a empresa. 237 pessoas. O homem com quem eu havia comido comida de rua em uma esquina qualquer era dono de um andar inteiro daquele prédio. Naquela noite em casa, mal falei. Depois do jantar, fui para o meu quarto. Meu celular vibrou novamente. Não era Declan. Era uma das minhas amigas da faculdade, Brianna Morrow. Brianna. Erin, ouvi dizer que você está estagiando na empresa do seu irmão? Eu. Sim. Brianna. Isso é incrível. Seu namorado também trabalha lá, não é? Vocês dois se veem todos os dias. Que sortuda. Não respondi. Brianna mandou outra mensagem. Ah, a propósito, quando você mostrou a foto do seu namorado da última vez, minha colega de quarto disse que já tinha visto ele online em algum lugar. Tipo, algum executivo ou coisa assim? Meu coração disparou. Eu. Onde ela viu isso? Brianna. Ela não tinha certeza. Algum fórum de negócios, talvez? A foto parecia muito com ele. Pedi o link, mas ela não conseguiu encontrar. Deixei o celular de lado e abri o laptop. Digitei Declan Sterling na barra de busca. Não apareceram muitos resultados. Um artigo de negócios locais de 3 anos atrás chamou minha atenção. Declan Sterling, empreendedor do ano. Do 0 aos 9 dígitos em receita anual. A foto mostrava o perfil dele enquanto discursava em um fórum empresarial. 9 dígitos em receita anual. Fechei o laptop e me deitei novamente na cama. Havia uma rachadura no teto que eu nunca tinha notado antes. Agora parecia que ela estava rindo de mim. No terceiro dia, não fui trabalhar. Liguei para o Sr. Foster dizendo que estava doente e que não estava me sentindo bem. O Sr. Foster hesitou do outro lado da linha. E a reunião no 20º andar? Sr. Foster, pode encontrar outra pessoa? Eu realmente não posso ir hoje. Certo, descanse. Desliguei e saí de casa. Comprei um sanduíche em uma lanchonete perto do meu bairro e me sentei em um banco, comendo devagar. No meio do caminho, meu telefone tocou. Era meu irmão. Você tirou o dia de folga? Sim. Ele perguntou por você. Perguntou o quê? Se você estava se sentindo bem. O que você disse? Disse que você estava resfriada. Fiquei olhando para o meu sanduíche e não disse nada. Erin, o que você vai fazer? Quero terminar. Alguns segundos de silêncio do outro lado. Você pensou bem? Na verdade, não. Mas sinto que isso não está certo. Certo como? De todas as formas. Se eu continuar com ele, sua posição na empresa fica complicada. As pessoas vão achar que você foi promovido porque sua irmã está namorando o chefe. Meu irmão não disse nada. Você trabalhou 3 anos para conseguir essa promoção a supervisor. Não posso deixar que você leve esse golpe por minha causa. A voz do meu irmão ficou um pouco rouca. Você terminaria com ele por minha causa? Não totalmente. Eu também não consigo superar isso. Superar o quê? Eu não sei o que ele vê em mim. Um CEO com uma empresa que fatura 9 dígitos por ano. O que ele quer com uma estudante no último ano da faculdade? O quê? Os meus ovos queimados? Meu irmão suspirou ao telefone. Venha ao escritório esta tarde. Eu liguei dizendo que estava doente. Venha mesmo assim, só me encontre. Não vá para a sua mesa. Estarei na cafeteria lá embaixo. Às 2 da tarde, cheguei à cafeteria no térreo do prédio do escritório. Meu irmão já estava lá, com 2 xícaras de café sobre a mesa. Sentei-me e tomei um gole. O que você queria me dizer? Meu irmão envolveu a xícara com as 2 mãos, olhando pela janela. Tem algo que eu nunca te contei. O quê? Você se lembra da senhora que caiu na entrada do hotel no dia do meu casamento? Pensei por um momento. Sim, acho que sim, no estacionamento. Eu a ajudei a se levantar. Sim, você ajudou. E daí? Aquela senhora era a avó do Declan. Quase deixei meu copo cair. O quê? Ela nem deveria ter ido naquele dia. Declan insistiu em levá-la. Ela tem problemas nos joelhos e tropeçou ao sair do carro. Havia muita gente naquele estacionamento, mas você foi a única pessoa que parou para ajudá-la. Eu estava na entrada. Não foi nada demais. Foi apenas um reflexo. Para você não foi nada demais, mas Declan estava bem ali. Meu irmão virou a cabeça e olhou para mim. Ele viu você ajudá-la a se levantar, limpar a sujeira da calça dela e perguntar se ela precisava ir ao hospital, lembra? Pensei cuidadosamente no passado, vagamente. Perguntei se ela precisava ir ao hospital, e ela disse que não. Um jovem ao lado dela disse: Ela está bem, obrigado por ajudá-la. Aquele jovem era Declan, mas naquela época ele usava roupas casuais. Eu nem sequer tinha reparado direito no rosto dele. Depois, quando o vi de terno de padrinho durante a cerimônia, nunca o associei ao homem do estacionamento. Então o motivo de ele ter me notado não foi porque eu era bonita ou porque disse as coisas certas. Foi porque você ajudou a avó dele. Recostei-me na cadeira. Ele te contou isso? Não diretamente. Mas depois, durante uma hora extra em que estávamos apenas nós dois, ele me perguntou de repente: Sua irmã é sempre assim? Você respondeu o quê? Perguntei: Assim como? E ele disse: Ela simplesmente ajuda as pessoas sempre que vê alguém em apuros? E você? Eu disse: Ela sempre foi assim, alimenta os gatos de rua que encontra pelo caminho. E depois? Ele sorriu e disse: Isso explica tudo. Explica o quê? Ele não explicou mais nada. E eu não perguntei. Tomei um grande gole do meu café e fiz uma careta por causa do amargor. Mano, você está me contando tudo isso só para me fazer ficar com ele? Não estou dizendo para você ficar com ele. Estou dizendo que ele não te escolheu aleatoriamente. Ele tem os motivos dele.
mas os motivos dele não apagam a distância entre nós. Que distância? O dinheiro, o status, as posições. Meu irmão colocou a xícara de lado e olhou para mim. Erin, escuta. Você pode discordar de mim, mas apenas me escute. Pode falar. Trabalho para ele há 3 anos. Conheço-o melhor do que você. Ele não precisa de dinheiro, talento ou respeito. Ele precisa de alguém que não o trate como chefe. Mas agora eu sei que ele é o chefe. Então, quando você olha para ele agora, é igual a antes. Abri a boca, mas nada saiu. Meu irmão se levantou. Pense bem nisso. Ele foi embora. Fiquei sozinha na cafeteria, com 2 xícaras de café já frias sobre a mesa. A tela do meu celular acendeu. Declan havia enviado uma mensagem. Você pode vir amanhã? A empresa recebeu um lote de novas plantas de potos. Tenho muitas para o meu escritório. Você pode levar algumas para o 12º andar? Fiquei olhando para aquela mensagem durante um longo tempo. Um CEO responsável por mais de 200 pessoas estava mandando mensagem para uma estagiária para ajudá-lo a mover plantas em vasos. Ele estava procurando uma desculpa para me ver. Digitei 2 palavras e depois as apaguei. Escrevi novamente e apaguei. Fiz isso 4 ou 5 vezes. Finalmente, mandei apenas uma palavra. Ok. Ele respondeu. Ok. Só isso. 2 palavras que, de repente, pareciam carregar muito mais significado do que deveriam. No 4º dia, fui trabalhar. Quando cheguei, o Sr. Foster disse. Alguém do 20º andar ligou para cá. Querem que você suba e mova algumas coisas. A expressão do Sr. Foster era complicada. O CEO ligar para uma estagiária para fazer suas tarefas faria qualquer pessoa levantar uma sobrancelha. Não expliquei nada. Apenas entrei no elevador e apertei o botão do 20º andar. As portas se abriram, e o corredor era 2 vezes mais largo que o do 18º andar. Havia carpete no chão e quadros emoldurados nas 2 paredes. Apenas uma porta ficava no final do corredor. Bati 2 vezes. Entre. Empurrei a porta. Aquele escritório era 3 vezes maior que o do 18º andar. As janelas iam do chão ao teto e ofereciam uma vista de metade da cidade. Declan estava sentado no sofá, com 4 vasos de potos sobre a mesa de centro à sua frente. Ele usava um suéter preto e óculos de armação dourada. Parecia uma pessoa completamente diferente daquela que eu tinha visto na reunião. Os potos chegaram. Leve 2 para o seu andar e coloque-os no parapeito da janela. Você me chamou aqui só por causa disso? Se não fosse por isso, por que seria? Olhei para ele e então peguei 2 dos vasos. Quando me virei para sair, ele falou. Erin. Parei. Você já entendeu algumas coisas nesses últimos dias? Entendeu o quê? Sobre nós. Virei-me, ainda segurando os vasos. Quero terminar. Os dedos dele pararam sobre o apoio de braço do sofá. Por quê? Eu não sou boa o suficiente para você. É por isso? Não é. Você é dono deste prédio inteiro. Eu sou uma estagiária que ainda nem recebeu o primeiro salário. Gastei $1.200 em sushi para você. Sua renda diária provavelmente equivale a 1 ano das minhas despesas. Eu pedi para você gastar todo esse dinheiro? Não importa se você pediu. Os fatos são os fatos. Que fatos? Somos de mundos diferentes. Declan se levantou. Aproximou-se de mim e pegou um dos vasos dos meus braços, colocando-o no chão. Depois, pegou o outro. Meus braços ficaram vazios. Ele parou diante de mim e olhou para baixo. Eu era meia cabeça mais baixa que ele, então precisei erguer o rosto para encará-lo. Erin, você sabe por que eu disse sim quando você me pediu para ficar com você? Meu irmão me contou, porque eu ajudei sua avó. Ele fez uma pausa. Ele te contou isso? Ontem. Declan ficou em silêncio por um momento, e então soltou uma risada suave. Então ele definitivamente não te contou o que aconteceu depois. O quê? Minha avó me disse uma coisa quando chegou em casa naquele dia. O quê? Ela disse. As mãos daquela garota estavam quentes. Eu não entendi. O que isso significa? Minha avó disse que já caiu várias vezes na vida e que já foi ajudada a se levantar mais vezes do que consegue contar. Mas na maioria das vezes, as mãos das pessoas ficam frias quando elas a ajudam. É por educação ou apenas por reflexo. As suas, porém, estavam quentes. Você a ajudou a se levantar, depois se agachou e limpou a sujeira da calça dela. Também perguntou se os joelhos dela estavam doendo. Agora eu me lembrava. A senhora tinha arranhado o joelho e eu havia me agachado para verificar. Minha avó disse. O coração daquela garota é quente. Não é aquele tipo de calor falso. Declan olhou para mim. Eu já tinha notado você naquele dia. Uma garota no casamento, sorrindo feito uma idiota. Mas o que minha avó disse me fez olhar para você com mais atenção. Então você disse ao meu irmão para não me contar quem você era. Sim, porque eu queria descobrir quem você realmente era quando não soubesse quem eu era. Você viu o suficiente? Sim. E qual é o veredito? O veredito é que você é muito boba. Gastou $2.000 correndo atrás de alguém que mal conhecia. Ficou 2 horas do lado de fora, no frio, só para me entregar algumas flores. Queimou um ovo e ainda assim mandou uma foto dele. Então por que você disse sim? Porque você é realmente boba. Ele disse aquilo suavemente, sem desviar os olhos de mim. Todo mundo ao meu redor é inteligente demais. Eles pensam 3 vezes antes de falar. Fazem cálculos antes de sorrir para mim. Você é a única que não calcula. Isso porque eu não sabia quem você era. Exatamente. Por isso eu tinha medo de te contar. Tinha medo de que, quando você descobrisse, começasse a calcular também.
Aquilo atingiu meu peito. Não como um golpe pesado. Parecia mais um baque surdo, como uma pedra afundando no fundo de um lago e deixando apenas pequenas ondulações na superfície. Erin, você diz que não é boa o suficiente para mim, mas já pensou que eu também posso ter medo de não ser bom o suficiente para você? Do que você está falando? O jeito como você me tratou foi real. Aqueles $2.000 que gastou foram conquistados por você mesma. As 2 horas que passou do lado de fora, você ficou lá porque queria. Naquele mês em que você me perseguiu, foi a única vez, em 3 anos, que me senti uma pessoa normal, e não apenas um chefe. A voz dele vacilou um pouco. Se você quiser terminar comigo, eu não vou impedir, mas não diga que é porque você não é boa o suficiente. Então o que eu devo dizer? Diga que você não gosta mais de mim. Eu vou embora. Mas se ainda quiser ficar comigo, não use dinheiro ou status como desculpa. Fiquei ali, mordendo o lábio até ele ficar branco. Do lado de fora das janelas que iam do chão ao teto, o sol se punha, lançando manchas de luz sobre o carpete. Ele estava sob aquela luz, com os cabelos tocados por reflexos dourados. Eu não conseguia dizer as palavras, eu não gosto de você. Porque seriam uma mentira. Não sei o que fazer daqui para frente. Eu também não. Você é o chefe. Eu sou estagiária. O estágio termina em 3 meses. E depois? Você ainda será o chefe, e eu ainda serei uma recém-formada. E daí? O que as pessoas vão pensar? Deixe que pensem o que quiserem. Meu irmão trabalha para você. As pessoas vão falar. Seu irmão foi promovido porque mereceu. Ele cuidou sozinho do relatório de auditoria do ano passado e passou 2 semanas fazendo horas extras. Tirei o nome dele da lista de demissões porque ele merecia continuar na empresa. Pisquei. Sério? Pergunte aos colegas dele. Respirei fundo. Eu preciso de tempo. Quanto? Eu não sei. Ele assentiu. Está bem, eu espero. Ele se abaixou, pegou os vasos de plantas e os colocou em meus braços. Leve isso para baixo, coloque-os perto da janela, e lembre-se de regá-los. Peguei as plantas, virei-me e fui até a porta. Quando a abri, olhei para trás. Ele já estava de volta ao sofá, olhando para o celular. Como se nada tivesse acontecido, mas vi a mão dele segurando o telefone. As pontas dos dedos estavam tremendo. Eu não fui para casa naquela noite. Fiquei no dormitório. Minha colega de quarto, Brianna, olhou para o meu rosto. O que aconteceu? Você e seu namorado brigaram? Não. Então por que você está com essa cara? Parece que alguém te deve dinheiro. Deitei na cama e não respondi. Brianna se virou para mim. Ah, a propósito, minha colega de quarto viu a foto do seu namorado de novo. Ela disse que era de algum fórum de negócios e que ele estava bem no centro. Erin, o que seu namorado realmente faz? Trabalha em um escritório. Um cara de escritório aparecendo no meio de um fórum de negócios? Vamos só dormir. Puxei o cobertor sobre a cabeça. Na minha cabeça, tudo o que eu conseguia ouvir era o que Declan havia dito. Diga que você não gosta mais de mim. Eu vou embora. Os olhos dele não vacilaram quando disse aquilo. Um homem responsável por mais de 200 pessoas estava parado na minha frente dizendo: eu também tenho medo de não ser bom o suficiente para você. Se alguém da empresa ouvisse aquilo, ficaria de boca aberta. Mas ele disse como se realmente acreditasse naquilo. No dia seguinte, era sábado. Não entrei em contato com Declan, e ele também não me procurou. Passei o dia inteiro vagando sozinha pelo campus. Ao passar pelo shopping, vi aquele restaurante francês. 4º andar, escondido, longe da multidão. Naquela época, eu achava que ele tinha escolhido o lugar aleatoriamente. Agora eu sabia que tinha escolhido de propósito. Aquele nó no meu peito ainda estava ali. Mas já não era uma questão de orgulho. Era que eu não sabia o que tinha a oferecer naquele relacionamento. Ele tinha tudo. Dinheiro, status, poder, uma empresa, uma casa, um carro. E eu? Um diploma que ainda nem tinha conseguido. Uma mesada mensal de $3.000. E um talento especial para queimar ovos. Na segunda-feira de manhã, fui trabalhar. O Sr. Foster me deu uma tarefa para inserir arquivos de clientes no sistema. Sentei-me à minha mesa e comecei a digitar os dados, um por um. Às 3 da tarde, meu celular vibrou. Declan. Venha até a cafeteria. Disse ao Sr. Foster que ia ao banheiro e descia as escadas. Ele estava sentado perto da janela, com 2 xícaras de café à sua frente. No mesmo lugar exato onde meu irmão havia sentado alguns dias antes. Sentei-me. O que você precisa? Nada. Só queria te ver. Tomei um gole de café. Você não precisa vir aqui só por isso. Eu não vim só por sua causa. Precisei sair para encontrar um cliente. Isso ficava no caminho. Você vai encontrar um cliente na cafeteria do andar de baixo? Ele parou, levantou a xícara, tomou um gole e não respondeu. Um momento de silêncio se instalou entre nós. Você pensou bem? Ele perguntou. Não. Quanto tempo ainda precisa? Não sei. Ele assentiu. Tudo bem. Sem pressa. Ele se levantou e pegou o celular. Deu 2 passos, parou e voltou. Erin, aquele cachecol que você me deu? Eu o levo comigo todos os dias. Você não deixou no escritório? Tê-lo no escritório significa que eu o vejo todos os dias. Passo 14 horas por dia lá. Ele se virou e foi embora. Fiquei sentada na cafeteria, amassando o copo de papel entre as mãos. Mais uma semana se passou. Não vi Declan naquela semana. Ele não me procurou, e eu também não o procurei. Mas todas as manhãs, às 9 horas, ele me mandava uma mensagem. Segunda-feira. Está ficando mais frio hoje. Vista-se bem. Terça-feira. A cafeteria tem um novo ensopado de tomate com carne. Não está nada mal. Quarta-feira.
Você regou aquele potios na sua mesa? Quinta-feira. Reuniões o dia todo. Estou exausto. Sexta-feira. Algum plano para o fim de semana? Respondi a todas. Muito brevemente. Entendi. Sim. Reguei. Descanse um pouco. Sem planos. Na sexta à noite, eu estava sentada sozinha no dormitório. Brianna e as outras garotas tinham saído. Eu estava sozinha no quarto. Rolei por todas as mensagens que Declan havia enviado naquela semana. Uma por dia. Nem mais, nem menos. Ele não perguntou se eu já tinha tomado uma decisão. Não mencionou o término. Não insistiu. Era como se nada tivesse acontecido. Como se ele ainda fosse o homem normal que eu havia perseguido durante aquele mês. Mas ele não era. Ele era um homem que tinha reuniões de mais de 10 horas por dia. E no meio daquela loucura, me mandava uma mensagem todas as manhãs, exatamente às 9. 9 horas em ponto. Nem um minuto antes ou depois. Deixei o celular de lado e saí do dormitório. Peguei uma bicicleta compartilhada e pedalei por 40 minutos até o prédio onde ficava o escritório dele. Eram 9:30 da noite. A maioria das janelas do prédio estava escura, mas o 20º andar ainda estava iluminado. Um andar inteiro, apenas uma janela brilhando. Fiquei lá embaixo, exatamente como naquela noite em que me declarei. A diferença era que, naquela noite, eu segurava flores. Naquela noite, eu não tinha nada nas mãos. Peguei o celular e liguei para ele. Ele atendeu no segundo toque. Erin? Desça. O que aconteceu? Só venha. Ele não perguntou novamente. Desligou. 3 minutos depois, a porta do saguão se abriu. Ele estava usando aquele suéter preto, com um sobretudo por cima. Aproximou-se de mim e parou. Você veio até aqui tão tarde para quê? Já decidi. Ele me olhou em silêncio. Eu não vou terminar. Ele continuou em silêncio. Mas tenho algumas condições. Pode falar. Primeiro, depois que meu estágio terminar, não vou trabalhar na sua empresa. Vou arrumar meu próprio emprego. Está bem. Segundo, as promoções e os aumentos do meu irmão não têm nada a ver comigo. Você vai avaliá-lo pelo trabalho dele. Não dê nenhum tratamento especial por minha causa. Ele nem precisou de tratamento especial para começar. Terceiro, quando eu pagar uma refeição com meu próprio dinheiro, você não pode reclamar que é barata. O canto da boca dele se contraiu. Eu já reclamei? Quarto, tem mais? Chega de esconder coisas de mim. Seja o que for, apenas me conte. Posso não ser tão inteligente quanto você, mas não quero ser mantida no escuro novamente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Está bem. Só isso? Depois que terminei de falar, minhas palmas ficaram suadas. O ar da noite estava frio, mas minhas costas estavam quentes. Ele ficou diante de mim com a luz do poste iluminando seu rosto. Vi os olhos dele ficarem vermelhos. Declan, você está chorando? Não. Seus olhos estão vermelhos. É o vento. É setembro. Que vento? Ele virou o rosto e enxugou os olhos com o dorso da mão. Você é tão irritante. Eu sei. Você sabe, e mesmo assim, veio? Você disse que ia me esperar. Eu vim. Ele se virou para me olhar. Sob a luz do poste, seus olhos estavam anormalmente brilhantes. Erin, se você mudar de ideia depois, não vou voltar atrás. Será que eu mudei de ideia alguma vez? Você falou em terminar. Eu estava fora de mim. Ele riu. Não foi aquela risada fria e corporativa do escritório. Foi uma risada de verdade. Seus olhos se curvaram e o nariz se enrugou. Era igual àquela noite, um mês atrás, quando ele pegou as flores das minhas mãos na calçada. Ele estendeu a mão e me puxou para perto. Encostei-me ao peito dele. Eu era meia cabeça mais baixa que ele, ficando na altura do seu queixo. Podia sentir o cheiro do sabonete que usava. Nada sofisticado. Apenas um sabonete barato de supermercado. Um CEO de uma empresa que faturava 9 dígitos por ano, usando um sabonete de $5. De repente, tudo aquilo com que eu vinha me torturando parecia ridículo. Declan. Almoço amanhã, por sua conta. O que você quer comer? Aquele lugar barato do outro lado da rua do escritório. Ele riu baixinho contra o meu cabelo. Tudo bem, a tigela grande. O estágio de 3 meses terminou. Eu não fiquei na empresa de Declan. Enviei mais de 20 candidaturas, fiz entrevistas em 7 ou 8 lugares e finalmente consegui um emprego na área de vendas de uma empresa pequena. O salário base era de $30.500 por ano, mais comissão. Minha mãe reclamou ao telefone. A empresa do seu namorado é tão grande. Por que você não vai simplesmente trabalhar lá? Não quero. Por quê? Porque não quero depender dele. Minha mãe suspirou e não insistiu. Meu pai pegou o telefone e acrescentou. Deixe-a em paz. Ela precisa construir a própria carreira. No meu primeiro mês de trabalho, ganhei $4.800. No dia em que recebi meu pagamento, levei Declan para jantar. Nada sofisticado. Apenas um restaurante do bairro. Quando a conta chegou, peguei-a imediatamente. $192. Ele olhou para a conta e não disse nada. Ao sairmos, passou o braço pelo meu. Erin. Sabe, esse jantar que você pagou? Estou mais feliz com ele do que com qualquer outra refeição em muito tempo. Uma refeição de $192? Sim. Você é muito fácil de agradar. Ele riu e me puxou para mais perto. Meu irmão acabou sendo promovido a diretor financeiro. Na avaliação de fim de ano, seu relatório recebeu a maior pontuação da empresa. Declan fez uma menção pública a ele durante a reunião geral. A vida continuou depois disso.
Nada de extraordinário. Eu fazia meu trabalho de vendas. Ele administrava a empresa. Quando ele estava ocupado, eu levava comida para ele. Quando eu estava exausta, ele me ouvia desabafar ao telefone. Certa vez, passei um mês inteiro sem fechar um único negócio. A pressão me mantinha acordada à noite. Às 2 da manhã, ele me mandou uma mensagem. Se não conseguir dormir, saia para dar uma volta. Estou aqui embaixo. Desci e vi o carro dele estacionado na calçada. Ele estava sentado no banco do motorista com a janela aberta. Entra. Ele dirigiu pela cidade durante 1 hora. Nenhum de nós disse nada. Finalmente, parou à beira do rio e desligou o motor. Está se sentindo melhor? Um pouco. Erin, você pode fazer qualquer coisa. Pode vender qualquer coisa. Faça o que fizer. Eu não me importo com isso. Eu sei. Só não se perca. Como assim? Aquela versão de você que ajudou minha avó no estacionamento. Não a perca. Olhei para o rio através do para-brisa, observando as luzes refletidas na água. Não vou. 1 ano depois, mudei para outra empresa e fui promovida a líder de equipe. Meu salário chegou a $8.000 por mês. No dia em que recebi meu primeiro salário com o novo valor, comprei um anel pela internet. Não era caro. $900. Prateado. Peguei o anel e esperei por ele do lado de fora do escritório. Ele desceu, me viu e parou. O que você está fazendo aqui? Abri a caixa. Declan, vamos nos casar. Ele olhou para o anel. $900. Prateado. Depois, olhou para mim. Isso? Sim, isso. Essa é a sua proposta? Quer que eu economize por 2 meses e compre um melhor? Ele estendeu rapidamente a mão esquerda. Coloca agora. Quando deslizei o anel no dedo dele, minhas mãos tremiam. Ele levantou a mão e olhou para ela sob a luz do poste, girando-a de um lado para o outro. Na verdade, está bem bonito. Sério? Eu teria estendido a mão se não tivesse gostado? De repente, ele me pegou no colo e me girou. Dei um tapa em seu ombro. Me solte. Todo mundo está olhando. Deixe que olhem. E foi isso. Foi simples. E foi bom. Fim, que Deus te abençoe.